Sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. E eu tô aqui com o Everton, meu co-host de hoje. E aí, Everton, tudo bem? Tudo bem com você, Marcelo? Como está? Tá Eu tô bem? bem, cara. Hoje um clima mais leve, vamos falar de uma coisa que acho que todas as empresas gostam, que é vendas, né? Ah, com certeza. É o coração da empresa, né? É Isso, o que faz movimentar aí os negócios. exatamente. É o que faz fluir o sangue das empresas, né? Exatamente. Então é importante a gente tratar disso, porque a gente trouxe um especialista em tratar de vendas, né, Everton? Com certeza. E vamos fazer. Mas antes de a gente começar nosso vídeo, não podemos esquecer, né? Você que Verdade. está começando a acompanhar o nosso cast aqui, o nosso Zoom Talk, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar, não é mesmo, Marcelo? Com certeza, pessoal. Dá essa força aí que você nos ajuda a levar essa informação para muito mais empreendedores. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Everton. Vamos, deixa eu pegar a nossa cola aqui, né? Fique à vontade. O currículo é grande, hein? Ó, nosso cast de hoje nós vamos recebemos aqui para um bate-papo bem descontraído, um empresário, ele é sócio e investidor da Saori Barbie Shopping. Além disso, ele é mentor de empresários e vendedores com foco em alta performance. Ele já trabalhou como gerente executivo de um dos maiores grupos empresariais da América Latina, a Gazin, e é formado em gestão gerencial pela Fundação Getúlio Vargas e é especialista em análise comportamental. Isso aqui eu gosto, análise comportamental, Isso é hein? importante, hein? E é com muito prazer que damos boas-vindas a você, o Ala Slim. Seja bem-vindo ao Zoom Talk. Obrigado, eu que agradeço aí a recepção. Né? Eu costumo dizer que uma boa recepção é uma boa entrada para um começo de uma boa venda também. Obrigado pela recepção de vocês, o comandante Hamilton, que também está ali. A gente está comandante presente. A Hamilton. gente deu algumas gargalhadas, mas obrigado mesmo. Nós É que isso. agradecemos já pela sua presença aqui. Everton, eu vou abrir um pouquinho diferente esse podcast, porque assim, o Everton é nosso gestor comercial aqui na empresa. E eu queria que você começasse as perguntas com as principais dúvidas que uma pessoa que está ingressando no ramo de vendas tem. E aí aproveitar o Alan aqui para você fazer uma consultoria gratuita. Vamos lá. O Alan, para a gente começar aqui, eu quero saber o que é ser um vendedor. Legal, ótima pergunta para a gente começar, né? Ser um vendedor, eu acredito que todos nós temos uma essência, um vendedor interno. Algumas pessoas descobriram isso já e outras pessoas ainda vão descobrir. Né? E ser um vendedor é uma arte de vender. Né? E a arte de vender ela não está totalmente ligada a, especificamente eu ter um cargo, ou ter uma função de vendedor. Mas ser vendedor tem que estar ativado na mente de todo mundo, porque a venda ela não acontece só verbalmente, ela acontece de forma não verbal também. Então, a partir do momento de uma etiqueta pessoal, profissional, a partir do momento que você cuida do seu cabelo, cuida da sua barba, faz uma maquiagem, homem e mulher de forma geral, ser um vendedor é você cuidar da sua imagem, cuidar do seu comportamento, porque isso tudo impacta o seu resultado de forma geral. Isso é importante. E assim, nós falamos do que é um vendedor. E agora, assim, o que acontece com uma empresa que ela não se preocupa com a parte comercial, a parte de vender? Eu costumo dizer que venda é vida. Né? Se a empresa ela não tem um foco em treinar a sua equipe, um líder bem preparado, é bem provável que ela vai ter grandes problemas. Né? Quando eu falo grandes problemas, hoje eu faço mentoria para várias empresas de business distintos. Né? Então, eu costumo dizer que se não tiver uma área comercial, você pode ter a estrutura que você tiver. Se você tiver uma boa estrutura, mas não tiver uma equipe comercial bem alinhada, bem afiada, você vai ter problemas futuros e talvez pode ocorrer até um fechamento da empresa. Isso, eu acho que realmente, como a gente falou no início, né, ela é o coração da empresa, é onde faz isso circular. É bem Porque eu isso. acho que até no início, quando você monta uma empresa, muitas sobrevivem pela questão da indicação, né? Ela está começando, você ainda consegue sobreviver dessa forma, mas chega um momento que as indicações começam a não ser suficiente para você evoluir a sua empresa, né? Aí eu acho que Isso. precisam ser criados os processos de venda, né? Tem que ter, né? Dentro dos treinamentos, mentoria que eu entrego, eu sempre falo sobre uma metodologia, né? Hoje, dentro do PS Profissional de Sucesso, que é um instituto, e na linha dentro dos umas formações que eu entrego, que é o Ser Especialista em Venda Business, tem uma metodologia que é os 7 degraus da venda. Então, o vendedor ele precisa ter essa metodologia, a empresa ela precisa ter uma metodologia, porque facilita muito para o vendedor. E eu tenho uma frase assim que eu uso muito, que se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não serve para quem quer ter um bom resultado.
né? Então, muitas empresas pecam em não ter um processo de venda, não ter um método de venda, só que não de forma complexa, né? Eu costumo dizer que a gente precisa simplificar cada vez mais, né? Porque o vendedor, normalmente, o bom vendedor, ele não é organizado, ele é desorganizado, tá? Isso é verdade, é verdade. É. E assim, para uma empresa que ainda não tem esse processo criado e quer começar a criar esse processo, o que você indicaria? O primeiro passo, eu sempre bato na tecla, se ainda não procurou nenhuma empresa para realmente trazer essa metodologia, um processo interno para a equipe comercial, é fazer uma abordagem eficaz e saber como fazer um processo de identificação, né, e entrar para um processo de quebra de objeções e um bom fechamento. Né? Eu estou falando de forma muito simplificada, mas muitas empresas pecam naquilo que representa 40% de uma venda. 40% da venda eu falo sobre um atendimento, sabe? Um sorriso. O Everton me recebeu super bem, a sua equipe toda aqui me recebeu super bem. Então, assim, eu me senti acolhido, né? Com um sorriso, com uma leveza, com uma brincadeira, com um sorriso. E a gente vê que isso falta muito nas empresas. As empresas estão olhando, fala o vendedor, porque assim, no final nós todos vendemos, né? Mas a gente está olhando para as pessoas como um cifrão, como se fosse simplesmente uma meta. Né? Eu costumo dizer que o vendedor ele tem que parar de querer vender um produto ou vender um serviço. Eu vou deixar um ponto de interrogação aqui para a gente realmente abordar isso um pouquinho mais lá para o final, para o pessoal entender um pouquinho melhor. Olha a técnica aí. Você falou sobre metodologia. Certo. Você falou dos sete métodos. Você poderia claro. explanar melhor sobre isso? Hoje, dentro dos 7 degraus da venda, eu fui executivo em uma das maiores da América Latina, que é o Grupo Gazin. Ali, para mim, foi uma universidade na prática, né, onde eu fui executivo aí por mais de 7 anos. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em Rondônia, né, onde eu comecei... Ali, naquele momento, eu fui promovido, né, de vendedor. Estava muito claro onde eu queria chegar, né, e eu fui promovido para Rondônia. Naquela época, só para entender um pouquinho melhor, automaticamente, naquela época, eu peguei uma loja que ela estava com lucro, já estava baixo, né, dando prejuízo, não batia metas, né, e com isso eu peguei essa loja junto com a equipe. Lembrando, é importante falar aqui, ninguém constrói um grande resultado sozinho. Né? Junto com a equipe, nós conseguimos crescer de uma forma muito grande a curto prazo. Em menos de 30 dias a gente conseguiu já sair do vermelho, ter um equilíbrio, só que tudo baseado em uma metodologia. Né? O Grupo Gazin ela bate muito nessa tecla, eu também hoje bato muito nessa tecla, e realmente faz toda a diferença. Quando a gente fala sobre os 7 degraus da venda, que antes era 9, eu encurtei um pouquinho mais. Tá? O 7 degraus da venda está baseado no quê? Numa boa abordagem, num processo de identificação, certo? De você apresentar e realmente apresentar benefícios, né? Conhecer um produto de forma eficaz, saber fazer um fechamento, sabe? Experimental, fechar uma venda de forma experimental, né? Entender como contornar uma boa objeção, certo? E também fazer um fechamento. Eu estou no 6º degrau da venda. E lá no final é o 7º degrau, que está ligado a pós-venda. Muitas empresas acreditam que a venda acaba quando fecha, mas não é nesse momento. Exato. É no pós-venda. É no pós-venda. Na verdade, a venda nunca acaba, né? A gente, por mais que às vezes pode ser uma venda de uma casa, de um carro, que a pessoa não compra sempre, mas acontece uma coisa que o Marcelo bateu na tecla anteriormente, que é a indicação. Né? Que isso é muito poderoso quando a gente entende esse processo, né? Sim. Eu acho assim, tem empresas assim que... visitando muitas empresas, a gente tem uma agência de propaganda aqui, então a gente lida com muitas empresas e lida com muitas situações dentro dessas empresas. E eu sempre vejo que o maior gargalo das empresas elas, e até empresas velhas, assim, antigas, sabe? Não tem esses processos de venda criado, não tem uma área comercial ativa, é o próprio empresário que está vendendo ali o produto ou o serviço dele, né? Às vezes acontece até mais nas empresas de serviço. E aí, assim, o que eu queria entender, assim, uma empresa que está há muito tempo no mercado, até hoje ela sobreviveu, mas está em dificuldades hoje, porque o mercado digital trouxe isso muito à tona, principalmente aqui no nosso estado, que cresceu muito nesses últimos anos. Acho que nos últimos 10 anos, Mato Grosso deu um boom gigantesco, então veio muita gente de fora. A competição abriu novas empresas, então a competição veio forte para essas empresas mais antigas e elas não se prepararam para esse momento. Então elas estão no momento de trabalho, mas elas têm um histórico, como você falou assim, o pós-venda. Ela já vendeu para muita gente, ela tem muita gente na carteira ali que ela já fez serviço ou que deixou de fazer com ela agora. Eu sempre indico assim, que elas tentam, num primeiro momento, quando criar um processo de venda,
entrar nessa parte de recuperar esses clientes que já foram Sim, delas, para sim. ela começar a ter um processo ali de venda. É certo isso? Também é certo. Eu traria um complemento, né? É importante sim bater nessa tecla, só que eu costumo dizer que uma equipe comercial ela é fraca não porque a equipe comercial ela é fraca, é porque o líder é fraco. Né? E um líder fraco, ele vai ter uma equipe comercial fraca. Né? Então, normalmente, quando eu sempre ministro treinamento, faço encontro de empresários, eu costumo dizer que pode parecer clichê o que eu vou falar aqui, mas é algo que é real. A equipe é espelho do líder. A equipe é espelho do empresário, né? Então, esse processo ele é importante. Só que, normalmente, eu vejo que muitos empresários, muitos líderes cobram da equipe aquilo que não entrega. Entendi. Aquilo que não entrega. Exemplo. Certa vez eu estava conversando com um empresário, olha que curioso. E a gente falando de negócio, falando de business, falando de como melhorar o negócio dele. E ele abordou o assunto, cara, minha equipe X não faz isso, minha equipe está tendo tal comportamento, cara, eu estou com dificuldade, está tendo muita rotatividade, está tendo muito turnover. Né? E eu peguei e falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você usa muito a questão da equipe. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Na verdade, era uma mulher, isso lá em Campo Novo. Não vou falar o nome aqui para não ser deselegante, né? Mas o que acontece? Perguntei para ela, falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala nos últimos 3 meses qual livro que você leu. Me fala nos últimos 3 meses qual palestra ou treinamento no digital que você parou para assistir. Fala para mim nos últimos 3 meses com quem que você fez um network que agregou dentro do seu negócio. A pessoa parou, deu um delay ali de 5 segundos, falou, Alan, cara, não estou fazendo nada. Eu falei, então, será que o problema está em você ou está na sua equipe? Né? Então, depois de muito tempo treinando muita gente, eu rodei o Brasil todo treinando muita gente, conhecendo culturas diferentes, os líderes hoje estão preocupados em cobrar, mas não treinar. Uhum. Dentro do que eu entrego também, dentro do instituto, né, que eu faço treinamento, o WS Business, que é focado na liderança, o treinador líder, treinador século XXI, eu trabalho muito essa questão de ele treinar a equipe. Mas se ele não estiver disposto, nada acontece, tá? Nada acontece. Sim. Se o gestor ou a pessoa que está naquela função na frente do negócio, se ela não tiver essa visão, realmente fica muito difícil. Fica difícil. Fica muito difícil. E o Alan, para quem, por exemplo, nunca pegou nada para vender, assim, como que ele faz para vender qualquer produto? Olha que curioso, né? Quando a gente usa esse termo, nunca pegou nada para vender, eu sempre falo que todo mundo precisa saber vender. Tem que vender. Quem é do administrativo, né? Independente da área, se eu não tenho contato com pessoas ou não. Mas, na verdade, nós todos vendemos alguma coisa. Olha que curioso. Quando você acorda cedo, Everton, o que você faz quando você levanta da cama? Pode parecer muito óbvio o que você vai responder aqui, mas eu quero ativar alguma coisa em quem está nos acompanhando aqui. A primeira, eu abro os olhos. Abre os olhos, tem que abrir, né? Graças a Deus. Você abre os olhos. Legal. Qual que é o próximo passo? Depois eu faço uma oração. Legal. Entendeu? Você quer ter um dia mais leve e Isso. colocando Deus à frente de tudo. Legal. Exatamente. Bacana. E o próximo passo? Aí depois eu levanto e vou começar a me arrumar. Legal. Olha que interessante. Você começa a se arrumar. Tá. Quando você vai começar a se arrumar, o que você faz inicialmente? Fala de forma um pouquinho mais específica para a gente entender. Tá, o processo? O passo a passo. Você levanta, vai se arrumar. Levanto, escovo os meus dentes. Opa, pera aqui, para um pouquinho. Você escova os dentes. Por que você escova os dentes? Eu escovo os dentes para estar com bom hálito, Legal. Principalmente porque é o sorriso, né? Sorriso. Isso. Então as pessoas acreditam que não são vendedores independente da área, talvez que ela esteja atuando. Aí já começou o processo de venda. Uhum. Escovar os dentes em casa é uma venda inconsciente que as pessoas fazem, porque ela está se preparando para vender a imagem dela. Aí qual que é o próximo passo? Só para a gente não estender muito. Qual que é o próximo passo? Aí depois eu tomo banho. Tomo banho depois? Isso. Aí depois eu escolho a roupa. Legal. Entendeu? Que eu vou utilizar durante o dia. E, geralmente eu até brinco, né? Eu vejo conforme meu humor. A sua roupa é conforme o humor. Às vezes eu vou lá no meu guarda-roupa e falo, eu quero usar aqui um roxo, quero usar aqui um branco, entendeu? Um azul, entendeu? Eu falo assim que todo mundo, Everton, todo mundo tem um vendedor interno. Né? Só que, às vezes, acredito por nunca ter vendido algo, não é um vendedor. Porque quando eu acordo, levanto, eu escovo os dentes, eu escolho uma roupa, eu pentio o cabelo, faço a barba, e a mulher passa batom, faz maquiagem.
Ali já está acontecendo um processo de venda. Uhum. Só que é um processo de venda não verbal. É um processo de venda não verbal. E a venda está acontecendo a todo momento. E é aquele negócio, acho que também, além disso, tem muita gente que acredita que para ser um vendedor ele tem que nascer com um dom. Assim, eu preciso ter o dom. Não, gente, vender você aprende também. Aprende, é treinável. Tem São técnica. técnicas, né? É técnicas. Você bateu numa tecla que é muito interessante, sabe? As pessoas acreditam que é questão de dom. Tem pessoas que nascem com dom. Sim, claro. Beleza, a diferença é que ela aperfeiçoa e fica melhor ainda. Uhum. Só que eu costumo dizer que as pessoas são treináveis, sim. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 4 anos hoje, certo? E uma de 12. A minha filha de 12, eu não tive a oportunidade que eu separei. Né? Com 4 anos, quando ela tinha, separei. E eu não conseguia acompanhar de forma mais próxima. Né? Eu morava em outro estado e ela em outro estado. Só que essa atual, agora minha esposa, que nós já estamos 8 anos juntos, eu tenho minha filha que eu acompanhei tudo. Só que a partir dos 2 anos e meio, eu comecei a treinar a mentalidade da minha filha. Nova. Todo mundo é treinável, independente da idade. A minha filha hoje de 4 anos, quando ela cai, lá no início, quando eu comecei a já ativar o cérebro dela para alta performance, que é crenças positivas e empoderadoras. O que aconteceu? Quando ela caía, começava a chorar, eu e minha esposa, a gente falava, vai filha, você consegue. Crenças positivas e empoderadoras. Hoje, minha filha, quando ela cai, ela não desiste, ela continua. E o vendedor, ele não pode desistir. Ele não pode parar. Só que isso está tudo ligado ao ambiente, tá? O ambiente modifica tudo e a média das pessoas que a gente anda. Com certeza. Acho que isso Às 5. Oi? Às 5. A média das 5 pessoas que a gente anda. Isso faz uma diferença tremenda, tá? A gente sempre fala, né? A gente vê muito nos vídeos, né? As pessoas ensinam que você tem que sempre se aproximar e ter as pessoas que você admira ou onde você quer chegar, as pessoas que você tem que conviver, né? Isso. Você tem que conversar sempre, né? Sim. Então você falou ali que é o primeiro processo assim para venda já começa dentro da própria casa, quando a pessoa se levanta e tudo. E o próximo passo? Por exemplo, assim, eu trabalho aqui com vendas, né? Legal. Às vezes não conheço a pessoa que está do outro lado da linha para me oferecer um produto. Como que eu faço para vender para as pessoas? Que geralmente a gente vende para pessoas desconhecidas. Certo, legal, ótima pergunta. Quando a gente fala em vender para uma pessoa desconhecida, os vendedores eles cometem alguns erros iniciais. Primeiro, que é falar demais. Né? Eu falo que o primeiro degrau da venda é você dar um bom dia, né? Se apresentar, que é algo natural. Mas como que a gente faz isso pelo celular ou por telefone, pelo WhatsApp? Dá para fazer isso. Só que o vendedor, normalmente, ele não quer fazer um processo de identificação. Identificação está totalmente ligada a fazer perguntas. Né? As pessoas costumam dizer que eu converso perguntando. Né? Mas eu falo que a pessoa consegue vender até perguntando, sem precisar falar. Né? Então, por que eu falo isso? Quando você vai para o processo de telefone, pergunta mais, faz umas 4, 5 perguntas chaves que vai te dar um direcionamento, você otimiza tempo, né? E você faz muito mais vendas. Mas assim, muitos vendedores cometem erro de falar demais e não perguntar. Quais são as perguntas iniciais que devem ser feitas? Legal. Hoje existem algumas perguntas cirúrgicas. Né? Por exemplo, dependendo se você vai vender um serviço ou um produto, por exemplo, se for um produto físico, é para você ou é para presente? Porque olha que curioso que acontece muito. Quando a pessoa não faz esse tipo de pergunta, ela começa a falar do produto, aí chega lá na frente aparece a objeção, que está lá no 5º degrau. Né? Aí, não, mas não é para mim, é para presente. O que ela tem que fazer? Voltar para o início da venda. Então, sempre que for fazer um produto físico, especificamente, é para você ou para presente. Você já ganhou muito tempo. Sim. Aí, a segunda pergunta que eu sempre passo nos treinamentos. Tá, qual que é o produto? O que você especificamente procura nesse produto? Ponto. Deixa a pessoa falar, faz pergunta aberta. Perguntas abertas e temos perguntas fechadas. Só que é sempre importante as 3 perguntas fazer perguntas abertas. O que especificamente você procura nesse produto? O porquê que você veio fazer, por que você veio comprar esse produto? Terceira pergunta. Porque quando você consegue identificar, começa a dar mais direcionamento. Só que eu costumo dizer assim, quando você canta a música que o cliente quer ouvir, cara, você fecha mais venda. Olha lá, como assim? Né? Que tipo de música você gosta de mais ouvir, Marcelo? Eu gosto muito de country. Country. Que música que você odeia ouvir? Funk. Funk. Se eu colocar um funk aqui, você vai odiar.
Se eu colocar um country, você vai amar. Sim. E dentro do processo de venda não muda, é a mesma coisa. Só que quando eu pergunto e falo, o que te agrada naquele carro? Não, eu quero um carro 2.0. O que o vendedor quer fazer? Ele quer falar de tudo sobre o carro, mas ele tem que aprofundar nos 2.0. Marcelo, aqui você vai ter força, aqui você vai ter arranque. Aqui, quando você precisar ultrapassar, meu amigo, você pode ficar tranquilo. E ele quer falar de muitas outras coisas, mas o que encanta ele é a música country, que é o 2.0. Só que quando eu faço perguntas chaves e inteligentes, eu encanto o cliente. Né? Eu não simplesmente apresento o produto. E aí você não fica falando demais com ele, você deixa ele falar, né? Perfeito. Ele expõe as necessidades dele. É assim, eu acho que você disse de produto físico, mas isso se encaixa também para serviços, né? Encaixa. Eu usei a especificidade aqui do produto físico, mas o serviço, ele se encaixa. Você só precisa fazer o quê? Modelar a pergunta para o serviço. Para o serviço. Né? Uhum. Por onde eu passei, a gente vende muito papel também. Uhum. Né? O papel é o serviço, mas ele encaixa para qualquer área. Eu vou deixar bem claro que é para qualquer área, para qualquer business, qualquer negócio distinto um do outro. Tá? Tá, entendi. Perguntas chaves para entender a necessidade do cliente e ver até onde aquele produto ou serviço pode ajudar ele. Perfeito, é isso né? mesmo. Legal. E ver se pode ajudar, né? Porque às vezes a pessoa tem um serviço que ela presta, mas esse serviço às vezes não se encaixa para aquele cliente. Existe isso também, né, Wala? Existe, né? As pessoas cometem muito erro, a equipe de vendas, em algum momento que elas não estão bem treinadas, e às vezes apenas se preocupar em bater uma meta. Uhum. Para de vender produto, para de querer ser vendedor. Seja um médico do cliente, entenda qual que é a dor dele, identifica qual que é a dor dele. Porque quando você identifica a dor, fica mais fácil você resolver o problema do cliente. E não queira vender um produto ou um serviço para o cliente. Queira identificar o que ele precisa para resolver o problema dele. Os vendedores de alta performance, depois que eu treinei muita gente, os que mais geram produtividade é quem se preocupa com o cliente, em solucionar o problema dele. Como que você avalia assim, as novas tecnologias, tudo que surgiu no mercado, tanto a questão das redes sociais, como a questão também dessa comunicação mais rápida com o WhatsApp? Certo. O que isso mudou nas vendas? Isso ajudou muito, né? Só que as pessoas estão querendo fórmula mágica, né? E a fórmula mágica ela não existe. A gente precisa entender que nós precisamos estudar, ter conhecimento. A tecnologia ela veio para nos possibilitar velocidade e uma rapidez em adaptação. Porque assim, as pessoas estão munidas de muita informação. Só que quem vende mais é quem responde primeiro. No WhatsApp eu uso essa frase. Quem responde primeiro, porque a pessoa está falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum. E quem dá mais atenção e quem responde primeiro, normalmente tem mais resultado. Tá? E como exercer um certo limite na abordagem, assim? Eu digo assim, às vezes tem empresas que eles mandam mensagens para a gente nunca não fez inscrição num cadastro, não se interessou por esse produto. Igual se fosse primeiro entende a necessidade do cliente. Eu vejo que às vezes muitas empresas não se preocupam com isso, já vão mandando, pega uma lista de telefone e pá, dispara um WhatsApp, né, de um produto. Isso também não gera um problema? Teoricamente sim, né? Hoje, dependendo aonde você atua, em qual cidade você atua, se a gente pega um exemplo âmbito de Cuiabá, se você tem uma massa de clientes aí, vamos supor, de 30, 40 mil clientes, talvez isso possa até funcionar, né? Só que quando você vai um pouco mais para o interior, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque isso satura o cliente, de alguma forma. Né? Só que quando a gente, dependendo da área que você atua, e o percentual de habitante, às vezes vale a pena você mandar acender a luz, mas de forma estratégica, sabe? Às vezes eu recebo várias mensagens, tá tão poluída que eu coloco no silenciador ou eu excluo ou eu bloqueio um número. Né? Só que não tem nenhuma estratégia. Mandar talvez um bom dia, depois 2 dias mandar um produto, né? Só que parar de querer vender um produto, apresentar o produto. Mas ter esse timer, esse cuidado, porque às vezes o vendedor ele nem percebe, mas ele está perdendo muita oportunidade porque ele está chato. E o vendedor chato perde muito os negócios. Entendi. Então, não seja Não um vendedor... seja chato. Não seja chato. Não seja chato. Né, Everton? Não pode ser chato. Não Everton. pode ser chato com os clientes. Você quer fazer? Assim, porque eu ia falar um pouquinho de pós-venda. Aham. E assim, acho que é algo que, e como o Alan até falou, assim, as pessoas às vezes se preocupam só com a venda, com a primeira venda, e esquecem um pouquinho de tratar esse cliente, né? Até como foi a utilização dele do produto, se funcionou para ele, ou aproveitando para, né, tratar ele para oferecer outras coisas para ele, outras soluções que ele possa ter, que são agregadas ao produto dele.
né? Ou seja, ter um canal de comunicação, não perder esse cliente ali, porque vendeu, já acabou. Hoje eu falo para você que dentro de um percentual um pouco mais claro e específico, acho que 80% das empresas hoje não faz pós-venda. Começam, mas não continuam, né? E eu também já cometi esse erro lá atrás, mas é algo que eu corrigi hoje, né? Por onde eu passo, eu sempre bato na tecla que um pós-venda não é aquela coisa engessada, mas é realmente pegar a sua equipe comercial, se precisar, contrata alguém somente para fazer pós-venda, né? As concessionárias grandes aí hoje faz o pós-venda, quando você menos espera, você recebe uma ligação 6 meses, um ano depois, né? A recorrência, né? Follow-up, né? Que eles falam sobre realmente fazer esse acompanhamento. Só que a questão é, o pós-venda ele gera muito resultado, só que gera um resultado de satisfação. E a satisfação, ela gera indicação, né? Então, o pós-venda ele é poderoso, só que muitas empresas ainda começam, mas não continuam. Tá? E perde, deixa dinheiro na mesa. Tá? Sim, o pós-venda, então, além dele poder gerar uma nova venda para si mesmo, a pessoa que comprou para você, mas ela também pode te gerar uma indicação. Né? O vendedor pode oferecer para uma pessoa e falar assim, mas eu tenho um conhecido que está precisando. E aí acontece a magia, né? A magia da indicação. Acontece a magia, né? Eu falo que um bom atendimento, um bom fechamento, se não tiver... O pós-venda, ele é a cereja do bolo, né? Para você acontecer o efeito cascata. O que é o efeito cascata? Você faz esse processo, quando você chega no pós-venda, se você conseguir fazer esse processo dentro da empresa, você vai ver que vai acontecer o efeito cascata lá na frente. Né? Por exemplo, quando eu atuei como executivo, dentro da empresa, eu fiz algo que o meu supervisor, na época, ele falou, Alan, cara, você tem certeza disso? Olha que curioso. Né? Cheguei na empresa, né, o negócio não estava legal, né, realmente não estava batendo metas, como eu comentei, e automaticamente, durante 2 meses, eu travei todo o marketing da filial. Travei todo o marketing. E com isso, durante a caminhada, como eu já tinha implantado maus resultados, isso infectou o mindset, a memória, a mentalidade dos vendedores, né, de baixa performance. E com isso eu tive que tomar algumas decisões. Eu costumo dizer que o gestor, normalmente quando ele treina a equipe, ele não desliga funcionários. Ele toma decisões. Quem se desliga é as pessoas por maus resultados ou maus comportamentos. E lá, naquele momento, o que eu fiz? Eu travei o marketing porque eu senti que a minha equipe não estava preparada. Nós não deixamos de entregar a meta, mesmo com a dificuldade. Mas depois que eu reformulei, treinei a equipe, aí eu comecei a trazer o marketing com mais força. Com isso gerou mais resultado. Só que daí tem uma continuidade, que o pós-venda ele faz toda a diferença. Né? Com certeza. Legal. O Alan, já que a gente está falando de vendas aqui, gostaria que você explanasse melhor aqui em pontos como ser um bom vendedor, para que nós possamos fazer uma listinha aqui. Como ser um bom vendedor? Isso. Boa pergunta. Olha só, ser um bom vendedor, as pessoas acreditam que precisa ser um MacGyver ou um bambambam das vendas e não precisa disso. Né? Os princípios básicos de um bom vendedor é realmente, primeira coisa, ele realmente estar bem com ele mesmo. Muitos vendedores não conseguem separar o pessoal do profissional, que nós somos seres humanos, que é natural isso. Mas acontece muito de mal-humorado, cara fechada, não sorri, não dá um bom atendimento. Né? As pessoas sempre me perguntavam, Alan, cara, você do nada, você está sério, mas quando você começa a conversar com o cliente, você muda a postura. Mas porque o cliente ele merece isso. Ser um bom vendedor de forma tranquila é realmente ele sorrir, dar um bom atendimento, mesmo que ele não seja um especialista. É um princípio de aprendizado fracassando muito e sendo lapidado rápido. O bom vendedor ele atende bem, sorri, tem simpatia, ele consegue gerar um resultado muito grande já inicialmente. Essa gestão emocional, comportamental, né? Isso pode ser treinado? Pode. Hoje eu também sou formado em treinador de inteligência emocional na diversidade, né? Não fazendo propaganda aqui, mas fiz a formação no Instituto Lilman, em São Paulo, onde saíram os maiores cases de comportamental do Brasil, né? E depois de muito tempo treinando muita gente, principalmente na área de vendas, e formar gerentes também, por onde eu passei, eu percebi que técnica de venda é importante, mas não é o que gera grandes resultados. Está totalmente ligado à parte emocional, né? A parte do mindset, a mudança de mentalidade. Depois que eu agreguei dentro da minha metodologia técnica de venda com desenvolvimento humano,
o resultado foi muito maior, né? Porque as pessoas ainda, por mais que estão falando muito, elas desconhecem o que são crenças, muita gente desconhece. Aquelas coisas que falam sobre me auto-sabotar ainda está muito raso. Alguns grandes players não trazem com tanta profundidade, como outros grandes players trazem com muita profundidade. Então, o desenvolvimento, a parte realmente pessoal, humana, ela tem que acontecer. Isso vem trazendo muito resultado quem entende esse processo. Entendi. Então, assim, eu acho que a pessoa que às vezes não tem essa gestão emocional, comportamental, às vezes ela aparenta muito o que ela não é, né? Assim, eu vejo muitos empresários, às vezes, com uma cara um pouco sisuda, o cara é muito sério. E às vezes você vai conversar com ele, depois que você conhece, você vê que o cara não tem nada a ver com aquilo. Mas aquilo gera um problema para ele, né? Gera. De primeira impressão. Gera porque a primeira impressão, de fato, é a que fica, né? E para você quebrar uma primeira impressão negativa, ela dá muito mais trabalho. Só que o que acontece? Quando a gente fala a parte comportamental, a gente precisa voltar um pouquinho lá na raiz, né? Como que essa pessoa foi criada, né? Desde a sua infância, juventude, as suas autoridades, né? Familiares, né? Que fala pai, mãe, tio. Isso tudo envolve. Só que uma coisa que eu comentei no começo, eu não melhoro aquilo que eu desconheço, né? Mas quando eu ativo aquilo, as pessoas hoje não estão buscando conhecimento. As pessoas não estão buscando preparação. Acredito que talvez investir ali 3, 4 mil reais na meu autoconhecimento, eu melhorar o meu conhecimento, eu desbloquear minha mente, está achando muito caro. Só que está saindo muito mais caro, sabe o quê? É fazer a tal da economia burra. Sim. É a economia burra. Porque se você é um empresário, um líder, está muito bem preparado, ele ajuda a equipe a estar melhor preparada e ele cresce 50, dobra, triplica faturamento em questão de 4 a 6 meses. Como a gente já falou aqui, né? Ele é a cabeça e o coração da empresa dele também, bem isso né? mesmo. Sim. O Alan, você falando muito em gestão comportamental, gestão emocional, como que faz que a pessoa tenha essa gestão emocional principalmente dentro do ambiente de trabalho? Hoje a gestão emocional ela precisa ser treinada também, tá? Eu costumo dizer que a pessoa precisa querer. Eu vejo muita gente, algumas pessoas na internet falam assim, ó, eu vou mudar a sua vida, participa do meu treinamento. Eu tomo muito cuidado com essas falas porque a gente não muda a vida de ninguém. Sim, a gente tem ferramentas que possibilitam a pessoa pular para o próximo nível. Sim. Só que a pessoa ela tem que estar disposta e querer. E como fazer essa gestão? É algo que é treinável. Se a gente for falar de como realmente treinar essa gestão emocional, a gente vai ficar aqui falando horas e horas, né? A diferença é busque conhecimento, entenda o que é inteligência emocional, princípios básicos, entenda o que é crença limitante, né? O que é crença empoderadora, o que é crença positiva. Esses são os princípios básicos para te dar novos canais mentais para você pular para o próximo nível, tá? Sim, com certeza. Eu acho que é algo fundamental. A gente falou isso no podcast passado, né? Falando. Sempre na busca de conhecimento, buscar o conhecimento, porque isso é a chave de tudo. É a chave de tudo. E aí que eu queria entender, assim, tá bom, o empreendedor foi lá, tá bem emocionalmente, o comportamento dele também tá legal, ele tá com uma cabeça boa, proativa, e aí ele precisa mudar de venda. Certo. É uma grande dificuldade que a gente escuta aqui dentro do podcast de vários empresários, às vezes na hora que precisa contratar. Muitos criam alguns processos de contratação, mas na área de venda, para eu contratar uma equipe de vendedor, o que eu tenho que observar? Qual é o perfil que eu tenho que encontrar? As pessoas querem vendedores prontos. Lembra da fórmula mágica? Não, gostaria de um vendedor que ele vende muito bem, que eu gostaria de um vendedor com esse perfil. Só que assim, um vendedor, todas as pessoas são treináveis. Primeira coisa que acontece muito nos negócios, né, que eu corrigi durante a minha caminhada também, que aconteceu comigo na prática, é buscar equipe, vendedores quando tem um problema, né? Não faça isso. Vou dar uma dica aqui de ouro. É uma dica de ouro. Trabalhe a esfera dentro da sua empresa o seguinte, não procure vendedores ou faça um processo seletivo apenas quando precisar. Tenha lá sempre uns 10 perfis, né? 10 perfis já analisado, traz eles para fazer uns testes, convida eles para um café da manhã, vai se relacionando.
né? E como que a gente identifica esse perfil? Tem muita gente que fala assim, contrata caráter, né? E realmente treina competências. Não tem como. Isso aí, humanamente, não tem como saber se a pessoa tem um bom caráter ou não não. tem jeito. Não tem jeito. E para entender qual é um bom perfil, a sugestão que eu daria, vou fazer um processo. Traz os selecionados, certo? Para dentro da empresa, né? Para dentro do seu negócio, certo? Pega lá o serviço ou o produto que você vende, dá uma aula para eles, né? Pega alguém que é o seu melhor da sua equipe ali, dá um treinamento para eles, faz lá uma listinha para eles entender o que é o produto, certo? Tira meia hora, tira dúvidas, faz perguntas. Depois, vocês vão fazer o seguinte, pega e pede para eles vender os produtos. Né? Faz isso na prática. Então, ali você vai começar a separar. Qual que é o perfil que, de repente, se encaixa? E, às vezes, a pessoa ela não é boa porque ela não conheceu tão bem o produto. Mas um bom vendedor aquele que passa óleo de peroba na cara, né? E não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Não tem medo de errar, né? Vou fazer uma pergunta aqui muito rápida. Qual que é o contrário do sucesso, Everton? Fracasso. Muita gente acredita que é o fracasso, mas não é. Mas É o não medo. é. não Dentro tentar. da língua portuguesa, é assim, né? O contrário de fracasso do sucesso é o fracasso. Sim. Só que, de fato, na prática, na vida real, o contrário do sucesso é a desistência. Não é. E hoje o fracasso ele te deixa mais forte. Sim. Ele vai te lapidando. Só que olha que curioso, quando eu ativei isso na minha mente, cara, eu fiquei mais forte. E eu ativo isso sempre na mente dos vendedores e dos empresários. O contrário de sucesso é a desistência. Não desiste, mas lembrando, não continue errando a mesma coisa. Aqui a gente trouxe uma esfera, uma dica de ouro. Né? Para realmente identificar um perfil, faça esse processo passo a passo aqui, volta no vídeo, assiste de novo. Sim. E faça esse processo interno. Você vai ver que a sua margem de erro vai diminuir, porque quando eu erro menos, eu acerto mais. Essa é a chave. E você deixa de perder tempo, né? Porque a parte de você treinar, ensinar a pessoa a vender, dependendo do produto ou do serviço que você presta, vai gerar um tempo, né? Para a empresa amadurecer aquele vendedor. Mas você fazendo como você diz, esse processo, antes, você entender, você consegue identificar se aquilo ali vale a pena, se aquela pessoa vale a pena você treinar e você perder, não. Você investir o seu tempo ali, da empresa ali nele, ou não, né? É bem isso. E é importante, né, Marcelo, levantar esse assunto, porque hoje o tempo está muito escasso. Né? E tempo é vida, tempo não é dinheiro. As pessoas confundem, estão muito focadas no dinheiro. Tempo é vida. Né? E quando a gente começa a ativar isso e cuida desses detalhes, melhora os processos internos da empresa, o resultado é melhor. Só que assim, a maioria dos líderes, empresários, não querem treinar equipe. Não querem treinar equipe. Gente, invista tempo em treinar. Uma boa equipe treinada, ela multiplica seus resultados, e você não corre riscos gigantescos aí no seu negócio. E uma dica também para empreendedores, não desistam, assim, não é fácil montar equipes, existe um aprendizado, né? Eu acho que é com o tempo. Acho que grandes empresas como o Alan já passou, que ele citou aqui a Gazinho, eu acho que devem existir processos de venda, mas devem existir pessoas que entram e não dão certo lá dentro. É natural, né? Isso é normal acontecer, né? A gente não pode entrar aqui no mundo do País das Maravilhas. Né? Eu costumo dizer assim, você que é empresário, entenda que o processo ele é árduo, né? Mas se você acreditar, primeiramente em você, acredita em Deus, né? Porque a gente sabe que ser empresário no Brasil é um desafio muito grande. Né? E você querer ajudar pessoas é um outro desafio, né? Porque quando você treina, quando você monta uma empresa, você já está multiplicando bem. Só que assim, eu falo para você, de fato não desista, né? Para realmente continue, mas busque conhecimento. Por exemplo, aqui, eu faço um exemplo muito simples. Né? As pessoas estão mais ou menos como esse copo. Né? Com esse copo. O nível de conhecimento está muito baixo. Né? Outras pessoas, se eu tivesse uma garrafa aqui, claro que a gente não vai molhar, mas se eu jogasse muita água aqui e não parasse de jogar água, simbolizando aqui o conhecimento, busca muito conhecimento, né? Infla de conhecimento, só que daí não bebe a água, que é o conhecimento. Aí o que acontece? Transborda conhecimento, só que não replica conhecimento. Né? Então, assim, muitos empresários estão com o copo do conhecimento vazio, outros empresários estão com o copo transbordando, mas ele tem que entender um processo. Ele tem que encher o copo do conhecimento, mas ele também tem que beber. Sim. E beber está na parte de multiplicar.
treinar, né? Que quando ele entende esse processo, vira hábito. Aí acaba, não vira mais dor fazer isso e vira hábito. Só que depois que ele treinar um líder, dentro do Grupo Gazin, na minha última gestão que eu tomei a decisão de sair da empresa, eu tinha quase 40 funcionários, né, 15 vendedores e eu formei 4 gestores. Nos últimos 6 meses, eu falo com toda a segurança, meu celular não tocava mais. Nós faturávamos média de quase 24 milhões por ano. Meu celular não tocava, tinha uma boa gestão, né, os líderes resolviam o problema e eu ficava totalmente na parte estratégica, né? Então, assim, deu trabalho nos meus primeiros 6 meses. Meu amigo, era muito cedo, era o último a sair, treinava, quase não almoçava, ajustando a equipe. Mas depois multiplicamos resultados, lucro lá em cima e assim por diante, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Isso aí, pessoal. Não desista, e como diz um amigo meu, se for para desistir, desista de desistir. Desistir de desistir. Legal, Exatamente. verdade. E como perder o medo de vender? Perder o medo de vender. E às vezes ao falar do telefone também, porque muitas pessoas quando vão falar, não gosto de falar no telefone, entendeu? Tenho medo. Às vezes, assim, pessoalmente ela até consegue desenvolver uma conversa, mas às vezes o telefone não flui. Uhum. A gente está batendo muito na tecla em algo que é treinável, né? Só que perder o medo de vender, eu costumo dizer o seguinte, tem que praticar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Só que, Alan, como que eu desbloqueio essa chave de uma forma mais tranquila, de forma natural? Começa a visualizar na sua mente o que realmente é importante para você na sua vida. Eu vou falar o Alan. O Alan hoje está aqui no podcast, já palestrei para inúmeras pessoas, já subi em palco de 3.000 pessoas, né? Faço treinamento para empresários, mas o Alan, de um pouco mais de uma década atrás, cara, eu era uma treva, eu sentia medo, nervosismo, frio na barriga. Primeira vez que eu fui apresentar um produto, quando eu entrei numa loja de eletrodoméstico, cara, eu não consegui, meu gerente me deu uma chamada de atenção, cara, e eu falei para ele, cara, isso nunca mais vai acontecer. Sabe como que eu comecei a fazer? Olha que curioso. Com a minha ex-mulher, tinha um enteado e minha filha. Na época ela tinha uns quase 3 anos. Eu peguei, falei para ela, senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Eu comecei a apresentar para elas em casa. Certo? Só que eu comecei a buscar a minha própria alternativa, né? E eu comecei a fazer no espelho essa prática. São coisas que parecem tão óbvias, mas a gente quer o extraordinário. Uhum. Só que assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Só que, primeiro, visualiza onde você quer chegar, né? Os empresários, os líderes querem muito forçar. Pô, você não faz isso. Cara, você não faz aquilo. Ativa para a pessoa. O que é importante para você? Onde você quer chegar? Né? O que você quer construir? Isso muda muito, tá? Sim. Muda muito. Você acha também que, assim, que esse medo, igual o Everton citou, eu acho que, voltando um pouquinho no que a gente já falou lá atrás, de tentar entender que aquilo ali não é simplesmente empurrar um produto ou um serviço para a pessoa, que aquilo ali você está fazendo um serviço que você vai ajudar aquela pessoa a resolver um problema que ela tem. E outro ponto que eu acho que pode ser é que as pessoas às vezes têm medo, porque pensa assim, eu vou entrar numa empresa para vender, eles vão me dar uma meta, ele vai me dar um negócio, eu não vou conseguir, eu não vou... Eu acho que, será que essa pressão de você ter que vender, isso ficou meio cultural na função do vendedor, assim? Também ficou cultural, mas isso está totalmente ligado à gestão mesmo, líder. Eu já fui o líder que eu cobrei demais, desgastava muito emocionalmente a equipe. Durante a caminhada eu percebi que você não precisa desgastar tanto a equipe, mas você consegue gerar produtividade. Mas de que forma? Hoje, a sua teoria pode modificar a mentalidade da equipe. Por exemplo, como que eu deixo uma meta mais simplificada para o vendedor e possível? Se uma meta é 100 mil, vou usar aqui um número genérico, 100 mil. Beleza, parece desafiadora para quem entrou, né? Mas deixa eu te explicar. Vamos aqui dividir ela quinzenal. Vamos dividir ela agora semanal. Vamos dividir agora uma meta diária. Agora vamos fazer o seguinte, o que você precisa para que a gente consiga buscar esse resultado? Você precisa trazer especificidade para o vendedor. A Mentor hoje, por exemplo, está tendo uma Relótica, né, no estado de Rondônia. Eles, por exemplo, assim, não vêm tendo os resultados, batendo metas há alguns meses. A gente começou, nesse mês já vai entregar as metas. A gente já vai entregar as metas. Mas um detalhe que o gestor peca é ser específico. Peguei uma vez uma empresa
no ramo de construção. O gestor não era específico. Uma imobiliária, que uma vez eu atendi, o gestor não era específico, né? E realmente dividir, facilitar, deixar simples para o vendedor entender a mensagem, para ele começar a executar. Porque tudo que é complexo, nem nós, né? Sim. Tudo que é complexo, nem nós, a gente não consegue executar, mas é fazer o passo a passo de forma mais simplificada. E você falou um negócio que é uma dúvida de vários me perguntam. Como eu estabeleço a minha meta? Uma meta que seja razoável, claro, mas como eu faço isso? Assim, às vezes o empreendedor ele não tem uma noção, sabe? Quanto que eu tenho que exigir de um vendedor? O que eu preciso? Como eu analiso para mim chegar a essa meta? Legal. Eu vou te devolver em forma de pergunta para a gente estruturar melhor para o empresário lá. Essa empresa, ela já existe mais do que 6 meses ou ela é uma empresa nova? Vamos colocar uma empresa que já existe. Já existe. Quando a gente tem histórico, fica tudo mais simples, fica tudo mais fácil. Para mim estruturar isso, se é um vendedor que já está ali dentro da empresa, você pega e faz um debriefing, né, do que aconteceu nesses últimos 6 meses, entende a força de venda da loja e a força de venda do vendedor, certo? Se elas existem mais de 2 anos, fica mais fácil ainda. Você pode comparar ao ano passado. Claro que tem adversidades, economia, né, momento que está vivendo, pandemia. Tira esses meses que são as adversidades. Mas você pode pegar o mês do ano passado como referência, certo? E colocar ali um crescimento de 30%, 20%. Só que é importante deixar bem claro. Coloca a meta, mas coloca também uma meta-desafio. Coloca a meta, mas também coloca a meta-desafio. Porque a meta-desafio faz com que as pessoas tirem a melhor versão delas. Entendi. E como criar um estímulo para que ele, às vezes, passe a sua meta e até consiga chegar nessa outra meta, desafio? Essa pergunta ela é poderosa, tá? Eu falo que a gente costuma dizer muito que os empresários estão buscando muito fórmula mágica, né? A gente não vai ser assertivo em tudo ou perfeito, a gente vai errar muito também, né? Mas eu costumo dizer que para a gente estimular, faça o vendedor encontrar o motivo dele. Faça o vendedor encontrar o motivo dele, né? Quando a gente traz a palavra motivação, né? Quando a gente separa motivo, geração. Qual que é o meu motivo? Né? O meu motivo, o Alan Slim, lá atrás é mudar a geração da minha família a partir de mim. Esse é o meu motivo, né? Por exemplo, daqui a uns anos a minha filha deixar a faculdade paga, né? O ensino. Se um dia tiver alguma doença, alguma coisa, não tem problema com o dinheiro. Né? Eu quero ter meu instituto, fazendo treinamento, impactando as vidas. Eu tenho uma meta, até meus 37 eu quero estar viajando pelo mundo todo. Qual que é o seu motivo? E o vendedor ele não é diferente, ele não vai se movimentar por causa simplesmente da meta que você está entregando. Qual que é o motivo dele? Uma das coisas que me motivou muito, olha que curioso, para ilustrar melhor, né? Uma coisa que eu quis muito, exemplo, minha filha. Lá atrás eu não tinha condições. Né? A primeira casa, quando eu fui morar de favor, quando eu fui embora para Rondônia, as coisas estavam muito difíceis no Mato Grosso, eu fui para Rondônia e olha que curioso, eu fui morar de favor e quando eu mudei, minha ex-mulher estava grávida com enteado. Eu lembro que, eu acredito que dá o tamanho desse estúdio, casa de madeira, com banheiro, certo? Colchão no chão, uma geladeira, acho que eu parcelei em 18 vezes, não tenho vergonha de contar isso para mim foi incrível o que aconteceu comigo na minha vida. E parcelei. Só que olha que curioso. Quando a minha filha queria alguma coisa, eu falava muito não. Filha, não dá. Não dá. Não dá. E eu decidi parar de falar não para minhas filhas. O que é falar não? Porque as pessoas acreditam que ela fala não naquele momento exato que, de repente, pede. Por exemplo, eu saí com a sua esposa, né? A minha filha hoje, ela adora Kinder Ovo, né? Toda vez que vai no mercado, ela pede. Eu falo só sim. Mas quando a gente ativa o nosso motivo, que eu quis também não falar mais não para minha filha, quando ela queria algo que faz sentido, não falar sim toda hora, senão a gente treina de forma contrária, né? Uhum. Isso para mim me motivou muito, né? Quando eu estava sentado com um grupo, que eu entrei de vendedor, a gente foi numa lanchonete, isso nunca saiu da minha cabeça. A minha filha, né, recém-nascida, né, eu estava passando por um momento bem difícil, começo de tudo. Aí minha ex-mulher levantou a minha filha e foi passar no colo do gerente na época. E naquela época nós não tínhamos muitas condições. Não tem aquelas meinhas que colocam em bebezinho, que parece um sapatinho? Uhum. Uma do pé esquerdo, eu lembro até hoje.
estava com rasgadinho e estava sem a alcinha. Olha que curioso. Todo mundo olhou. Eu fiquei frustrado com aquilo. Só que, beleza. Só que aquilo me motivou. Só que as pessoas, quando passam por esse momento, elas se diminuem. Aquilo para mim foi motivação. Eu falei, não vou mais viver isso. E o não é naquele momento. O não é quando você não entrega uma meta. O não é quando você não para estudar. O não que vem lá na frente é a construção do dia de hoje do seu comportamento. Por isso que eu falo, encontre o motivo da sua equipe. Pode parecer muito romântico aqui, mas é algo real, faz toda a diferença. Sim, você entendeu o motivo, o que move aquela pessoa, eu acho que e você fazer ela enxergar que através desse trabalho que ela está fazendo, ela pode mudar essa realidade, isso com certeza faz a diferença na vida delas, né? Faz a diferença, né? Porque o motivo gera ação, né? E a ação que gera resultado. Não tem como a gente ter resultado sem movimento. Isso, entendi. E assim, para a gente finalizar, Alan, o que você diria, assim, uma dica final aí para essa empresa ou empresário que está querendo fazer essa equipe, está sentindo essa necessidade? Você já deu muitas dicas aqui, mas eu queria que você resumisse tudo para quem está querendo montar uma equipe de vendas na sua empresa e aí alcançar tudo isso que a gente tratou aqui, né? Aqui, no finalzinho, eu falei sobre o copo. Sim. O copo estava vazio, né? Que a gente ilustrou conhecimento. O empresário que está em dificuldade é porque ele não abriu novos caminhos mentais para melhorar. Então, eu não melhoro aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu desconheço, eu não melhoro. Então, a sugestão que eu daria, busque conhecimento, busque um treinamento, um aperfeiçoamento. Não é porque eu trabalho com treinamentos, não. Pode ser comigo, mas pode ser com outro instituto de treinamentos em Cuiabá, em qualquer lugar do Brasil, né? Mas busque aumentar caminhos mentais para possibilitar novos resultados. Porque chega um momento que, humanamente, se você não busca, você vai bater no teto e você não vai crescer, né? Você não vai conseguir trazer novos caminhos para a sua equipe. Se ele está reclamando da equipe, é porque, na verdade, a culpa é dele, não é da equipe. Perfeito. Obrigado, Ótimo. Alan, por você ter vindo Muito aqui. obrigado, Alan. Foi muito enriquecedor, né, Everton? Everton aprendeu bastante, Everton. Aprendi, eu vou já aplicar, né? E sempre que tiver dúvida também eu vou rever esse podcast. Você também. Sempre que tiver alguma dúvida, pode rever aqui. Muito obrigado, Alan, por compartilhar o seu conhecimento. Como você disse, o exemplo do copo, né? Não adianta transbordar de conhecimento antes que você não partilhe aquilo, né? Que você sabe. Tem que multiplicar. Tem que multiplicar. E para a gente fechar com chave de ouro, obrigado aí pela recepção de vocês, né? E eu quero falar para o empresário, né? Eu tenho meu mantra que eu sempre carrego, eu sempre falo nas palestras e por onde eu passo, né? Uma frase que é: trate o mal com o bem. O bem sempre vence o mal. Só que não esqueça, o seu próprio limite não está no externo, está em você mesmo. Então, o seu limite é você mesmo, acredite nisso. Só que busque pular para o próximo nível, só que cuida muito com o ambiente. Isso também faz toda a diferença para que você tenha melhores resultados. Isso aí. É isso aí. Pessoal, obrigado por você que nos acompanhou até aqui. E você, empreendedor aí, que viu esse podcast e gostou desse conteúdo, quiser mais informações, eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato do Alan. Ele realiza mentorias também para empresários que queiram melhorar essa parte de vendas na empresa e tudo mais. E não deixe de procurar, como o Alan falou, procura um conhecimento. E procura também alguém para te ajudar onde encontrar isso, onde conseguir fazer que isso flua com mais naturalidade na sua empresa. É isso, Albertinho? Exatamente. Mas antes de a gente encerrar, não se esqueça, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe e, claro, né, divulgue aí para mais pessoas para que este podcast chegue aí a outros empresários e que nós continuamos aqui também trazendo conteúdos para você. Pessoal, deixa seu comentário aí, diga o que você achou, quais são as perguntas que ainda ficaram em dúvida aí para a gente poder responder nos próximos. Muito obrigado e até a próxima. Até!